O ferro em brasa desceu devagar sobre os olhos de João Liberto. O grito que saiu da garganta dele ecoou pela caatinga como o uivo de alma condenada, misturando-se com o cheiro de carne queimada que subia como fumaça do inferno. "Aprende, negro desgraçado!" berrava o coronel Antônio Pereira, segurando o cabo do ferro enquanto ria como demônio. "Quem foge da minha fazenda perde os olhos, assim nunca mais acha o caminho de volta." O capitão Boca de Ferro segurava o ex-escravo amarrado no tronco, sorrindo com os dentes podres enquanto assistia à tortura. "Esse aí não vai mais enxergar nem a própria sombra, patrão." O segundo ferro desceu e João Liberto perdeu para sempre a luz do mundo. Seus gritos viraram gemidos, seus gemidos viraram silêncio. Mas o vento mudou naquela manhã amaldiçoada. Do alto da serra, 4 cavaleiros observavam a barbárie em silêncio mortal. O homem da frente ajustou o chapéu de couro e cuspiu no chão seco. Seus olhos eram 2 brasas de ódio puro. "Patrão!" sussurrou Corisco. "Chegou a hora." Lampião afiou a peixeira na pedra. "Chegou, meu cabra. Esse desgraçado vai aprender que no sertão, quem cega inocente fica cego também." O rei do cangaço desceu a serra como a própria justiça montada. "E aí, cabra bom, se tu também acha que justiça tem que ser feita na bala, deixa teu curtir. Se inscreve aí que o sertão ainda tem muita conta para acertar." E foi assim, meu povo, que tudo começou naquela manhã maldita de 1895. O sertão estava mais seco que língua de tamanduá, e o sol queimava a terra como se quisesse castigar até os pecados dos mortos. Na fazenda Boa Esperança, do coronel Antônio Pereira, não havia esperança nenhuma para quem nasceu pobre e de pele escura. João Liberto era um cabra trabalhador, daqueles que acordava antes do galo cantar para cuidar da roça do patrão. Tinha 40 anos de idade, 3 filhos pequenos e uma mulher que o amava mais que a própria vida. Negro alforriado desde 1888, quando a Lei Áurea chegou atrasada no sertão, mas chegou. Como meu avô sempre dizia, liberdade no papel é uma coisa, liberdade na vida é outra bem diferente. E João descobriu isso na própria pele quando tentou cobrar o pagamento que o coronel devia há 6 meses. "Coronel Antônio", disse João, tirando o chapéu de palha da cabeça, "vim aqui pedir meu pagamento, senhor. Meus meninos estão com fome e a mulher tá doente." O coronel estava sentado na varanda da Casa Grande, bebendo aguardente e fumando charuto, cercado pelos jagunços mais sujos que a terra já pariu. Era um homem gordo, com olhos pequenos e cruéis, que tratava a gente como se fosse bicho. "Pagamento?" riu o coronel, cuspindo no chão. "Que pagamento, negro atrevido? Você come da minha comida, bebe da minha água, dorme na minha terra. Isso não é pagamento suficiente?" "Mas, senhor, eu trabalhei 6 meses direto. A lei diz que eu tenho direito." "Lei?" berrou o coronel, se levantando da cadeira como fera raivosa. "Aqui a única lei sou eu. E você tá me devendo, negro safado. Sumiu com 3 galinhas da minha criação." Prestem atenção no que vou contar, que essa parte mostra a crueldade de homem que não tem alma. João nunca tinha roubado nem um grão de milho na vida, mas o coronel precisava de desculpa para não pagar o que devia. "Eu nunca peguei galinha nenhuma, senhor. O senhor sabe que eu sou homem honesto." "Mentira sua, ladrão desgraçado!" gritou o coronel. "Boca de Ferro, prende esse negro que ele vai aprender a não roubar do patrão." O capitão Boca de Ferro era o jagunço mais cruel da fazenda. Baixo, atarracado, com uma cicatriz que cortava o rosto do olho esquerdo até a boca. Diziam que tinha matado mais de 20 homens e que ria quando via sangue escorrer. "Vem cá, negrinho", disse Boca de Ferro, puxando o revólver. "Vai conhecer o castigo de quem rouba do patrão." João tentou correr, mas os outros jagunços já tinham cercado ele. Era como rato no meio de cobras famintas. Amarraram o coitado com cordas grossas e arrastaram até o tronco que ficava no meio do terreiro. "Por favor, coronel", implorou João de joelhos no chão. "Eu tenho família, tenho filhos pequenos." "Devia ter pensado nisso antes de me roubar", respondeu o coronel, acendendo outro charuto.
Boca de Ferro, esquenta o ferro. Esse ladrão vai aprender que quem me rouba perde os olhos. Oxente, meu povo, o que vou contar agora é de fazer qualquer cristão chorar de raiva. Boca de Ferro acendeu o fogo e colocou 2 ferros de marcar gado nas brasas. O cheiro de ferro quente se misturou com o medo que João sentia no peito. Isso aqui é para você nunca mais achar o caminho para fugir da fazenda, disse o coronel, pegando o primeiro ferro em brasa, e para servir de exemplo para os outros negros atrevidos. O primeiro ferro desceu sobre o olho direito de João. O grito que saiu da garganta dele ecoou pela caatinga inteira, misturando-se com a risada cruel do coronel e dos jagunços. Era um grito de dor pura, de injustiça que rasgava a alma. Agora o outro, ordenou o coronel, como se estivesse marcando gado. O segundo ferro desceu, e João Liberto ficou cego para sempre. O homem que acordava cedo para trabalhar honesto, que nunca tinha faltado um dia na lida, que amava a família mais que a própria vida, agora vivia na escuridão eterna por causa da crueldade de um coronel safado. Como minha avó sempre dizia, Deus vê tudo e anota tudo. E naquele dia, enquanto João gritava de dor e os jagunços riam da desgraça alheia, 4 cavaleiros desciam da serra com sede de justiça no coração. Lampião tinha parado na fazenda para pedir água para os cavalos quando escutou os gritos. Maria Bonita foi a primeira a ver a cena terrível. E quando contou para o marido o que estava acontecendo, o rei do cangaço sentiu uma raiva que queimava como fogo do inferno. Virgulino, sussurrou Maria Bonita, olha o que aquele desgraçado está fazendo com o coitado. Lampião pegou o binóculo e viu João sendo torturado como animal. O coronel ria enquanto segurava o ferro em brasa e os jagunços batiam palmas como se fosse festa. Era uma cena de fazer até o diabo ter vergonha. Corisco, disse Lampião, a voz fria como o vento de dezembro. Conta quantos jagunços tem lá embaixo. 10, patrão, todos armados. E nós somos 4, murmurou Lampião, mas a justiça vale por 100 homens. Escutem bem, meu povo, que Lampião não era homem de agir sem pensar. Mas quando via a injustiça daquele tamanho, o coração dele pegava fogo como palha seca. E naquele momento, vendo João perder a vista por crueldade pura, uma decisão se formou na cabeça dele como raio cortando nuvem. Maria Bonita conhecia aquele olhar do marido. Era o olhar que aparecia quando Virgulino decidia fazer justiça com as próprias mãos, sem dó nem piedade. Vai ter guerra, meu rei. Vai ter justiça, minha rainha, respondeu Lampião, verificando as balas do rifle. E esse coronel desgraçado vai conhecer o gosto do próprio remédio. Esse coronel vai aprender que no sertão existe uma lei que ele não conhece, disse Lampião carregando o rifle. A lei do olho por olho. E hoje, quem cegou o inocente vai ficar cego também. Quem conhece sertão sabe que a noite traz conselho, mas também traz sede de justiça. Lampião desceu da serra com os olhos fixos no terreiro da fazenda, onde João Liberto ainda gemia amarrado no tronco, tateando no escuro da cegueira eterna que o coronel tinha lhe dado de presente. Maria, disse ele para a companheira, você fica aqui com os cavalos. Essa missão vai ter muito sangue. Maria Bonita conhecia o marido como palma da própria mão. Sabia que quando Virgulino falava naquele tom, não adiantava discutir. Tome cuidado, meu rei. Esse coronel tem fama de ser perigoso e tem muitos jagunços. Perigoso para quem não sabe se defender, respondeu Lampião, afiando a peixeira na pedra. Cada passada da lâmina na pedra soava como promessa de morte. Mas hoje ele vai aprender que existe alguém mais perigoso que ele neste sertão. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte mostra a frieza de Lampião quando se tratava de fazer justiça. Ele chamou Corisco, Volta Seca e Sabino para um canto e começou a traçar o plano como general, preparando batalha. Corisco, você vai pela esquerda da casa, Volta Seca pela direita. Sabino, você fica na retaguarda cuidando das saídas.
Quando eu der o assobio de Bem-te-vi, vocês avançam. Mas prestem atenção. Quero o coronel e o Boca de Ferro vivos. Esses desgraçados vão morrer do mesmo jeito que fizeram João sofrer. Os cangaceiros passavam as cartucheiras em silêncio. Cada bala era uma reza ao contrário. Conheciam o patrão há anos e sabiam que quando Lampião decidia fazer justiça, não havia força no sertão que o fizesse mudar de ideia. "E se os jagunços resistirem, patrão?" perguntou Volta Seca, verificando o tambor do revólver. "Quem atirar em nós, morre. Quem se render, vive. Mas o coronel e o Boca de Ferro não têm salvação. Esses vão pagar cada grito que arrancaram do peito daquele homem inocente." Como meu pai sempre dizia, homem de palavra não volta atrás, nem que o mundo vire de cabeça para baixo. E Lampião tinha dado sua palavra de que o coronel ia pagar caro pela maldade. No sertão, palavra de cangaceiro é lei que não se quebra. Quando a lua chegou no meio do céu, Lampião deu sinal para começar a operação. Os 4 desceram pela encosta como sombras da morte, pisando no chão seco sem fazer barulho. Cada passo era calculado, cada movimento era preciso. No terreiro da fazenda, o coronel estava bêbado de aguardente e de maldade. João tinha desmaiado de dor no tronco, mas o desgraçado ainda ria da desgraça alheia. Os jagunços jogavam cartas na varanda, bebendo e contando vantagens sobre a tortura que tinham presenciado. "Olha só, gente", disse Boca de Ferro apontando para João desacordado. "O ladrão virou cego mesmo. Agora ele não rouba mais nada de ninguém." "Devia ter queimado a língua dele também", riu outro jagunço. Os outros jagunços riram da piada cruel, sem saber que 4 anjos da morte se aproximavam na escuridão. Lampião estava a 10 passos da casa quando fez o sinal combinado. O assobio de Bem-te-vi que ecoou pela caatinga como chamado da morte. Oxente, meu povo, o que aconteceu depois foi de arrepiar até quem já viu muito tiroteio. Corisco apareceu pela esquerda com o rifle na mão. Volta Seca surgiu pela direita empunhando 2 pistolas. Sabino bloqueou a saída dos fundos e Lampião entrou pela frente como se fosse dono do lugar. "Boa noite, seus desgraçados", disse Lampião, a voz fria como vento de inverno. Chegou a hora de pagar as contas. O coronel tentou pegar o rifle que estava encostado na parede, mas Corisco foi mais rápido. O tiro ecoou na noite e a arma voou da mão do fazendeiro como passarinho ferido. "Quem são vocês?" gritou o coronel, tentando se esconder atrás da cadeira. "O que querem da minha fazenda?" "Eu sou Lampião", respondeu o rei do cangaço, tirando o chapéu de couro. "E vim buscar justiça para aquele homem que vocês cegaram por maldade pura. Agora prestem atenção, que essa parte mostra como um covarde reage quando encontra alguém mais forte." O coronel, que minutos antes ria da dor de João, agora tremia como vara verde no vento. "Lampião? O Lampião mesmo?" gaguejou o coronel. Mas aquele negro é ladrão. Roubou minhas galinhas." "Mentira sua, coronel safado", disse Lampião, se aproximando devagar. "Esse homem trabalhava para você há anos. Você inventou essa história só para não pagar o que devia e para se divertir com a dor dele." Volta Seca e Sabino tinham desarmado os jagunços e os colocado de joelhos no terreiro. Alguns tremiam de medo, outros rezavam baixinho. Todos sabiam que tinham caído nas mãos do homem mais temido do sertão. Boca de Ferro, que sempre foi valentão quando tinha vantagem, agora chorava como criança perdida. "Lampião, eu só obedeci ordem do patrão. Ele mandou, eu fiz. Ordem de torturar inocente não se obedece", retrucou Lampião. "Homem de verdade desobedece quando a ordem é para fazer maldade." "Por favor, Lampião", implorou o coronel. "Eu pago o que você quiser. Tenho dinheiro, tenho ouro escondido. Leva tudo, mas me deixa vivo." "Dinheiro não devolve a vista que você tirou", respondeu Lampião, a voz mais fria que geada de julho. "Vocês 2 vão morrer do mesmo jeito que fizeram aquele homem sofrer. Como minha avó sempre dizia, quem semeia vento colhe tempestade.
E o coronel tinha semeado tanta maldade que agora a tempestade chegou montada em 4 cavalos e armada até os dentes. Primeiro, Lampião mandou Corisco soltar João do tronco. O pobre homem estava mais morto que vivo, coberto de sangue seco e com febre alta. Mas ainda respirava, e isso era o que importava. Corisco, leva esse homem para a casa da família dele. Diz para a mulher dele que foi Lampião quem mandou cuidar das feridas. E dá isso aqui para ela, disse ele, entregando uma bolsa com 50 mil réis. É para eles nunca mais passarem fome. Enquanto Corisco carregava João nos braços, Lampião se virou para o coronel e para o Boca de Ferro, com aquele olhar que fazia até Boi Bravo baixar a cabeça. Agora é a vez de vocês dois. Vão conhecer o gosto do ferro em brasa nos próprios olhos. Escutem bem, meu povo, que a justiça do sertão estava prestes a ser feita. E quando Lampião fazia justiça, era olho por olho, dente por dente, ferro por ferro. Não se engane, meu povo, que a hora da verdade tinha chegado como raio em noite de tempestade. O tempo parou como se o próprio sertão segurasse a respiração. Lampião se aproximou do coronel com passos lentos, calculados, cada movimento ecoando no terreiro silencioso como batida de coração de quem sabe que vai morrer. O coronel Antônio Pereira, que minutos antes mandava em tudo e em todos, agora estava encurralado como rato em buraco de cobra. O suor escorria pela testa gorda dele, misturando com lágrimas de pavor que ele tentava esconder. Lampião, pelo amor de Deus! Gritou o coronel, caindo de joelhos no chão. Eu tenho família, tenho filhos pequenos, foi tudo culpa do Boca de Ferro. E João não tem família, respondeu Lampião, a voz cortando o ar como lâmina afiada. Ele não tem 3 filhos que choram todo dia porque o pai não enxerga mais nada? Prestem atenção nessa parte, que mostra a diferença entre um homem de honra e um covarde safado. Enquanto o coronel implorava pela vida e jogava a culpa nos outros, Lampião mantinha a frieza de quem sabia que estava fazendo justiça. Volta seca, ordenou Lampião sem tirar os olhos dos 2 condenados. Acende o fogo e esquenta 2 ferros, bem quentes do mesmo jeito que eles fizeram com João. Não, por favor, eu pago qualquer preço. Tenho 1000 contos de réis escondidos no cofre, berrou o coronel, tentando se arrastar pelo chão como lesma. Dinheiro não devolve vista de homem cego, disse Lampião, implacável como a seca do sertão. E não cura a dor que vocês causaram numa família inocente. Boca de Ferro, que sempre foi valente para torturar indefeso, agora chorava e se mijava nas calças de medo. Lampião, eu só cumpri ordem. O patrão mandou, eu obedeci. Ordem de barbaridade não se cumpre, retrucou Lampião. Homem que presta desobedece quando mandam fazer maldade. Você gostou de ver João gritar, seu desgraçado? Como meu tio sempre contava, tem momento na vida que o silêncio pesa mais que chumbo derretido. E naquele terreiro, o silêncio era tão pesado que até os grilos pararam de cantar. Só se escutava a respiração ofegante dos 2 condenados e o barulho do fogo sendo aceso por volta seca. Os outros jagunços, ainda de joelhos no chão, assistiam tudo calados, como se estivessem na igreja. Alguns tremiam de medo, outros baixavam a cabeça de vergonha. Todos sabiam que tinham participado de muitas maldades ao lado do patrão, mas nenhum tinha coragem de enfrentar Lampião. Zé Pequeno, chamou Lampião, olhando para o jagunço mais novo da fazenda. Você ajudou a segurar João no tronco? Não, senhor Lampião. Eu estava na cidade comprando mantimento. Só cheguei depois que tudo já tinha acontecido. Gaguejou o rapaz tremendo todo. Então você está perdoado. Mas se eu descobrir que você está mentindo, volta aqui para buscar você, disse Lampião. Agora some daqui e nunca mais trabalhe para homem que maltrata inocente. Agora escutem bem, que essa é a parte onde a justiça começou a ser feita de verdade. Volta Seca terminou de esquentar os ferros e os trouxe para Lampião. O mesmo tipo de ferro que tinham usado para cegar João, agora vermelho como brasa do inferno. Por favor, Lampião, gritou o coronel, se debatendo como peixe fora d'água. Eu prometo que nunca mais faço isso.
Vou tratar bem todos os trabalhadores. Promessa de quem tortura inocente não vale nem o vento que leva, respondeu Lampião, pegando o primeiro ferro. João também implorou, mas vocês riram e continuaram. Sabino, ordenou Lampião, amarra o coronel no mesmo tronco onde ele amarrou João. E você, Volta Seca, segura o Boca de Ferro bem firme. Oxente, meu povo, o que vou contar agora é de fazer qualquer cristão se benzer 3 vezes. Os cangaceiros amarraram o coronel no tronco do mesmo jeito que ele tinha feito com João. O desgraçado chorava e implorava, mas não adiantava nada. Agora você vai sentir na própria pele o que fez aquele homem passar, disse Lampião, se aproximando com o ferro em brasa. E não adianta gritar que ninguém vai ter pena de você. O primeiro ferro desceu sobre o olho direito do coronel. O grito que saiu da garganta dele ecoou pela caatinga como uivo de alma penada. Era um grito de dor pura, do mesmo tipo que João tinha dado. A diferença é que agora era o algoz que virava a vítima. Como é que é? Perguntou Lampião com frieza. Tá doendo. João também sentiu essa dor. Mas você riu. Me mata logo, implorou o coronel, se contorcendo de dor. Me dá um tiro na cabeça. João também pediu para parar o sofrimento, respondeu Lampião, pegando o segundo ferro. Mas você mandou continuar, disse que era para servir de exemplo. O segundo ferro desceu e o coronel Antônio Pereira ficou cego como João. A justiça tinha o gosto amargo da vingança, mas era justiça mesmo assim. Quem cegou o inocente, agora vivia na escuridão. Agora é sua vez, Boca de Ferro, disse Lampião, voltando-se para o capitão que tremia feito folha seca. Você foi quem segurou o ferro. Vai sentir o mesmo ferro. Não, Lampião, eu me arrependo. Eu nunca mais faço isso, gritou Boca de Ferro, tentando se soltar das mãos de Volta Seca. Arrependimento depois da maldade feita não vale nada, disse Lampião, esquentando outro ferro. João se arrependeu de ter pedido o pagamento? Se arrependeu de ter nascido pobre? Como minha avó sempre dizia, quem ri por último ri melhor. E naquele momento, quem estava rindo era a própria justiça do sertão, servida na mesma medida que a crueldade tinha sido oferecida. Volta Seca segurou Boca de Ferro firme e Lampião aplicou a mesma justiça. 2 ferros em brasa, 1 em cada olho. O capitão cruel que ria, vendo João sofrer, agora chorava lágrimas de sangue na própria escuridão eterna. Os jagunços assistiam tudo em silêncio, vendo os patrões pagarem o preço da maldade. Alguns até sentiram um alívio estranho, como se uma pedra pesada tivesse saído do peito deles. Agora prestem atenção, disse Lampião, limpando o ferro na camisa. Vocês vão cuidar desses 2 até eles morrerem. Vão dar comida e água, mas não vão curar os olhos. Quero que eles vivam um tempo sabendo como é ser cego. Sim, senhor Lampião, responderam os jagunços em coro, aliviados por não dividir o destino dos patrões. E vocês vão espalhar a notícia em todas as fazendas da região, continuou Lampião. Quero que todo coronel safado saiba que Lampião está de olho. Quem maltratar trabalhador vai receber minha visita. E se algum fazendeiro perguntar quem fez isso? Perguntou um dos jagunços. Diz que foi Lampião. E diz mais que ele faz a mesma coisa com quem tortura inocente. No sertão, quem planta maldade colhe ferro em brasa. Prestem atenção nessa parte que mostra como Lampião pensava na justiça completa. Ele não queria só vingança. Queria que a lição se espalhasse por todo o sertão. E foi assim, meu povo, que o coronel Antônio Pereira e o capitão Boca de Ferro aprenderam na própria pele o significado da palavra sofrimento. O sertão testemunhava mais uma vez que a justiça pode demorar, mas sempre chega montada e armada. Oxente, meu povo, mas a justiça de Lampião ainda não tinha terminado. Quem conhece o rei do cangaço sabe que ele não era homem de deixar serviço pela metade. O coronel e o Boca de Ferro estavam cegos, mas ainda respiravam. E homem que tortura inocente não merece nem o ar que respira.
3 dias se passaram na fazenda Boa Esperança. 3 dias onde o coronel e o capitão rastejavam pelo terreiro como bichos feridos, tateando no escuro e gemendo de dor. Os jagunços davam comida e água, como Lampião tinha mandado, mas ninguém curava os olhos queimados. Na manhã do 4º dia, Lampião voltou à fazenda, mas desta vez não veio escondido. Chegou de dia, no sol quente do meio-dia, cavalgando devagar pelo portão principal, como se fosse dono do lugar. "Bom dia, meus cabras", disse ele para os jagunços que tremeram só de ver. "Como estão nossos amigos cegos?" "Estão aí, senhor Lampião", respondeu um dos jagunços, apontando para o canto da varanda onde os dois se encolhiam como bichos com medo. "Choram dia e noite, pedindo para morrer." "E João, como ele está?" perguntou Lampião, descendo do cavalo. "A mulher dele mandou dizer que ele está melhor das feridas. Agradece muito o dinheiro que o senhor mandou. Disse que a família nunca vai esquecer da bondade." Prestem atenção nessa parte, que mostra como Lampião pensava na justiça completa. Ele não se contentava só em castigar os culpados. Queria ter certeza de que os inocentes estavam protegidos. "Coronel Antônio", chamou Lampião, a voz ecoando no terreiro. "Boca de Ferro, venham cá que a conversa ainda não acabou." Os dois se arrastaram pelo chão como lesmas, tateando e tropeçando nos próprios pés. O coronel tinha o rosto inchado e fedorento, coberto de sangue seco e mosca. Boca de Ferro gemia baixinho como animal ferido. "Como é que se sente sendo cego, coronel?" perguntou Lampião, se aproximando devagar. "Tá gostando de tatear no escuro?" "Lampião, me mata logo, pelo amor de Deus", implorou o coronel, a voz fraca como suspiro. "Não aguento mais essa dor." "João também implorou para vocês pararem", respondeu Lampião friamente. "Mas vocês riram e continuaram. Agora é a vez de vocês sentirem o que é sofrer sem esperança. Como meu pai sempre dizia, existe uma diferença entre justiça e crueldade. Justiça é dar a cada um o que merece. Crueldade é se divertir com a dor dos outros. E Lampião fazia justiça, não crueldade. Mas vou ter piedade de vocês", disse Lampião, sacando a peixeira. "Vou acabar com esse sofrimento, não porque vocês merecem, mas porque João é homem de coração bom e pediu para eu não deixar vocês sofrerem mais. Escutem bem, meu povo, que essa é a parte que mostra a grandeza de alma de João Liberto. Mesmo cego, mesmo sofrendo, o homem pediu para Lampião ter misericórdia dos inimigos. Isso é coisa de santo, não de homem comum." "João disse isso mesmo?" perguntou o coronel, sem acreditar. "Disse. Falou que não quer que ninguém sofra como ele sofreu. Nem mesmo vocês que fizeram tanto mal a ele", respondeu Lampião. "Esse sim é homem de verdade." Por um momento, o coronel baixou a cabeça e chorou. Não chorou de dor, mas de vergonha. Pela primeira vez na vida miserável, ele entendeu a diferença entre um homem bom e um homem ruim. Eu me arrependo, Lampião", murmurou o coronel. "Se eu pudesse voltar no tempo, aqui não tem perdão", disse Lampião, cortando as palavras como lâmina. "Arrependimento depois que a maldade já foi feita não vale nada. A conta tem que ser paga." O rei do cangaço ergueu a peixeira no ar. A lâmina brilhava no sol do meio-dia como espelho d'água. Os jagunços assistiam em silêncio, sabendo que estavam vendo a justiça ser feita. "Espera!" gritou Boca de Ferro. "Eu tenho dinheiro escondido. Posso pagar pela vida." "Dinheiro não compra vida quando a vida já está perdida", respondeu Lampião. "Vocês tiveram a chance de ser homens de bem. Escolheram ser demônios." A peixeira desceu rápida como raio. Um golpe certeiro no pescoço do coronel, e a cabeça rolou pelo terreiro como cabacinha. O sangue esguichou na terra seca, que bebeu tudo com sede de justiça. "Agora você", disse Lampião para Boca de Ferro, que chorava e tremia todo. "Por favor, Lampião, eu só obedeci a ordem", implorou o capitão. "Ordem de fazer maldade não se obedece", retrucou Lampião. "Homem que presta desobedece quando mandam torturar inocente."
O segundo golpe foi igual ao primeiro. Rápido, certeiro, definitivo. Boca de Ferro juntou-se ao patrão na morte, pagando na mesma moeda a crueldade que tinha plantado. Como minha avó sempre dizia, no sertão existe uma lei que nenhum coronel pode mudar. Quem faz o mal, recebe o mal. E Lampião era o braço dessa lei, aplicando justiça onde a justiça dos homens não chegava. Agora prestem atenção, disse Lampião para os jagunços que assistiram tudo calados. Vocês vão enterrar esses dois no mesmo buraco, sem caixão, sem reza, sem nada. Terra é boa demais para gente ruim. E se a polícia vier perguntar? Perguntou um dos jagunços. Diz que foi Lampião. E diz que ele volta para qualquer fazenda onde homem bom for maltratado. No sertão, quem protege trabalhador tem minha proteção. Quem maltrata tem minha visita. Lampião limpou a peixeira na camisa e guardou na bainha. Olhou para todos os jagunços, um por um, com aqueles olhos que pareciam ver até a alma das pessoas. A fazenda agora é de vocês, disse ele. Mas tem condição. Virou propriedade comunitária. Todo mundo trabalha, todo mundo come. Não quero saber de patrão novo maltratando ninguém. Sim, senhor Lampião, responderam todos em coro, aliviados e esperançosos. E mandem chamar João e a família dele para vir morar aqui. A casa grande agora é dele, por direito. Quem trabalhou a vida inteira merece descansar com dignidade. Os homens choraram de emoção. Pela primeira vez em anos, viam esperança brotando naquela terra de sofrimento. Lampião não tinha só feito justiça, tinha plantado a semente de uma vida melhor. Uma última coisa, disse Lampião, subindo no cavalo. Se algum coronel da região vier aqui causar problema, mandem me chamar. Lampião sempre volta para defender quem precisa. Antes de partir, Lampião olhou uma última vez para os corpos dos dois tiranos. O coronel que ria da dor alheia agora jazia em silêncio eterno. Boca de Ferro, que gostava de ver sangue escorrer, agora tinha o próprio sangue misturado na terra seca. Escutem bem, meus cabras, disse ele para os jagunços. A partir de hoje, esta terra vai ser diferente. Não quero mais ver trabalhador maltratado, mulher desrespeitada, criança passando fome. Quem quebrar essa regra vai ter que se explicar comigo. Os homens juraram solenemente que fariam a fazenda virar exemplo de justiça no sertão. Maria Bonita, que tinha esperado na serra, desceu e se juntou ao marido. Ela viu o que tinha acontecido nos olhos dele, mas não disse nada. Sabia que a justiça às vezes exige sangue. E cavalgou para longe, deixando para trás dois corpos sem vida e um povo com esperança renovada. A justiça tinha sido feita, mas não com ódio. Com o peso da necessidade e a frieza de quem sabe distinguir o certo do errado. Escutem bem, meu povo, que essa é a verdade do sertão. Lampião matou, mas matou por justiça. E no sertão, quem mata por justiça não é assassino, é libertador. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte mostra como a justiça do sertão se espalha feito fogo na palha seca. 3 dias depois que Lampião fez justiça na fazenda Boa Esperança, a notícia já tinha corrido o sertão inteiro. De Juazeiro do Norte até Paulo Afonso, todo mundo falava do cangaceiro que cegou e matou um coronel cruel. João Liberto e a família chegaram na antiga fazenda do coronel na manhã de uma quinta-feira. O pobre homem vinha montado numa jegue mansa, com a mulher do lado e os 3 filhos atrás. Mesmo cego, ele sorria. Pela primeira vez na vida, ia dormir numa casa que ninguém podia tirar dele. Dona Maria, disse ele para a mulher tateando o ar, descreve para mim como é nossa casa nova. Ô João, meu amor, respondeu a mulher chorando de alegria. É uma casa grande de verdade. Tem varanda grande, sala espaçosa, 3 quartos, cozinha com fogão a lenha e até um quintal com juazeiro frondoso. Os filhos correram pelo terreiro, rindo e brincando como nunca tinham brincado antes. Pela primeira vez, não tinham medo de incomodar patrão nenhum. A terra agora era deles também. Como meu pai sempre dizia, Deus escreve certo por linhas tortas.
João tinha perdido a vista, mas ganhou uma vida digna. Tinha sofrido injustiça, mas a justiça chegou montada em cavalo e armada com peixeira. Mas a história não acabou aí, meu povo. No mesmo dia que João se mudou para Casa Grande, chegou um visitante inesperado na fazenda. Era Coronel Benedito Almeida, dono da propriedade vizinha e compadre do falecido Antônio Pereira. Coronel Benedito era um homem alto, magro, com bigode grisalho e olhos pequenos, cheios de maldade. Tinha fama de ser ainda pior que o compadre morto. Diziam que ele marcava os trabalhadores com ferro quente quando não cumpriam as tarefas. "Que palhaçada é essa?" berrou o Coronel Benedito, descendo do cavalo no terreiro. "Negro na Casa Grande. Quem foi o maluco que permitiu isso?" Os ex-jagunços se entreolharam nervosos. Sabiam que tinham que contar a verdade, mas também sabiam que o Coronel Benedito era homem perigoso. "Foi Lampião, coronel", disse Zé Pequeno, tremendo. "Ele matou o patrão Antônio e o Boca de Ferro. Disse que a fazenda agora é comunitária e que João Liberto ia morar na Casa Grande." "Lampião?" riu o coronel debochado. "Aquele cangaceiro de meia tigela. Pois eu não tenho medo dele não, e vou mostrar para esse João quem manda nesta região." Agora prestem atenção, que essa parte mostra como a soberba cega mais que ferro em brasa. O Coronel Benedito não aprendeu nada com a morte do compadre. Pensou que podia desafiar Lampião e sair ileso. "João!" gritou o coronel na direção da casa. "Sai daí de dentro, negro atrevido, vou te ensinar o teu lugar." João saiu na varanda tateando a parede. Mesmo cego, não demonstrou medo. "O que o senhor quer comigo, coronel?" "Quero que você pegue sua família e suma daqui. Casa Grande não é lugar de negro, é lugar de gente fina." "Com todo respeito, coronel", respondeu João firme. "Mas foi Lampião quem disse que eu podia morar aqui. E enquanto ele não disser o contrário, eu fico." "Lampião não manda em mim", berrou o coronel, puxando o chicote. "Vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer." O coronel ergueu o chicote no ar, pronto para descer nas costas de João. Mas antes que pudesse dar o primeiro golpe, um assobio de bem-te-vi ecoou pela caatinga. O mesmo assobio que tinha anunciado a morte do coronel Antônio. "Eu não faria isso se fosse você, coronel", disse uma voz fria como o vento de dezembro. "Oxente, meu povo." O coronel Benedito se virou e viu Lampião saindo de trás do juazeiro, com Maria Bonita, Corisco e Volta Seca. Os quatro estavam armados até os dentes e com aquele olhar que não perdoa. "Lampião", gaguejou o coronel, largando o chicote no chão. Eu só vim visitar o amigo João." "Visita que vem com chicote na mão não é visita de amigo", respondeu Lampião, se aproximando devagar. "É visita de inimigo." "Não, Lampião, eu não ia fazer nada. Só queria conversar." "Conversa com chicote é o mesmo tipo de conversa que seu compadre fazia", disse Lampião, pondo a mão no cabo da peixeira. "E você viu onde a conversa dele terminou. Como minha avó sempre dizia, quem não quer ser conselho é que já está perdido." O coronel Benedito tinha visto o destino do compadre, mas mesmo assim veio provocar. Agora ia descobrir que Lampião não perdoava a segunda provocação. "Por favor, Lampião, eu tenho filhos, tenho família." "João também tem", retrucou Lampião. "E mesmo assim, você veio aqui para chicotear ele. Homem que maltrata trabalhador não merece família." "Eu me arrependo. Prometo que nunca mais mexo com ele." "Tarde demais para arrependimento", disse Lampião, sacando a peixeira. "Você teve a chance de aprender com a morte do seu compadre. Preferiu testar a paciência de Lampião." A lâmina da peixeira brilhou no sol da tarde como raio de justiça. O coronel Benedito tentou correr, mas Corisco e Volta Seca já tinham bloqueado as saídas. Maria Bonita observava tudo em silêncio, sabendo que mais uma conta seria acertada. "Não se engane, meu povo", disse Lampião, olhando para os jagunços que assistiam. "Quem mexer com João ou com qualquer trabalhador desta fazenda vai ter o mesmo fim. No sertão, palavra de Lampião é lei que não se quebra."
A peixeira desceu certeira, e o coronel Benedito juntou-se ao compadre na morte. Mais um tirano que aprendeu tarde demais que no sertão existe justiça, e ela tem nome e endereço: Lampião. E foi assim que a fazenda Boa Esperança virou símbolo de proteção no sertão. Todo trabalhador maltratado sabia que podia procurar abrigo lá. E todo coronel safado sabia que mexer com aquela gente era mexer com Lampião. A lenda do rei do cangaço crescia a cada injustiça castigada, espalhando medo nos corações dos opressores. Agora prestem atenção no que vou contar, que essa é a parte que mostra como a justiça de Lampião se espalhava pelo sertão igual fogo na caatinga seca. A notícia do que aconteceu na fazenda Boa Esperança correu mais rápido que vento de tempestade. Em menos de uma semana, todo coronel da região já sabia que Lampião tinha cegado e matado o coronel Antônio e o Boca de Ferro. Uns ficaram com medo, outros ficaram com raiva, mas todos ficaram espertos. Ninguém mais queria receber a visita do rei do cangaço. João Liberto se mudou para Casa Grande com a família, como Lampião tinha determinado. A mulher chorava de alegria toda vez que via os filhos brincando no quintal, onde antes só tinha sofrimento. O homem que perdeu a vista ganhou dignidade e respeito. Minha mulher, disse João para a esposa, sentado na varanda da casa que agora era sua. Deus mandou Lampião para nos proteger. Esse homem é anjo disfarçado de cangaceiro. É verdade, meu marido, respondeu ela, passando a mão no rosto marcado dele. E os meninos vão crescer sabendo que existe justiça no mundo. Como meu avô sempre dizia, quando Deus quer fazer justiça, ele usa as mãos de homem corajoso. E as mãos de Lampião tinham feito mais que justiça. Tinham mudado o destino de uma família inteira. Mas não se engane, meu povo, que a história não parou por aí. O sertão é grande e tinha muito coronel safado ainda por ser visitado. E foi justamente nesse tempo que chegou a notícia que fez o sangue de Lampião ferver de novo. Era numa tarde de sol quente, quando Maria Bonita estava lavando roupa no riacho e Lampião descansava na sombra de um juazeiro, que apareceu um vaqueiro correndo feito doido. "Lampião! Lampião!" gritava o homem, suando e ofegante. "Preciso falar com o senhor, é urgente." "Calma aí, cabra", disse Lampião, se levantando devagar. "Toma um gole d'água primeiro e depois conta o que aconteceu." O vaqueiro bebeu a água toda de uma vez e começou a contar a desgraça. "É o coronel Inácio Barreira, lá da fazenda Pedra Branca. Ele soube do que o senhor fez com o coronel Antônio e ficou louco de raiva." "E daí?" perguntou Lampião, já sentindo que a coisa era feia. "Ele mandou prender 3 famílias de trabalhadores e disse que vai matar uma criança por dia até o senhor aparecer lá para se entregar", disse o vaqueiro tremendo. "Já matou um menino de 8 anos ontem. Hoje disse que vai matar uma menina." "Oxente, meu povo, se vocês viram o rosto de Lampião naquela hora, iam se benzer 3 vezes. O homem ficou mais vermelho que brasa de fogão. Os olhos dele viraram 2 chamas de ódio puro. "Filho da mãe desgraçado!" rosnou Lampião, socando o punho na árvore. "Matar criança inocente para me provocar? Esse demônio vai conhecer o inferno ainda hoje." Maria Bonita largou a roupa molhada e correu para o marido. Conhecia aquele olhar. Era o olhar que aparecia quando Virgulino decidia que não haveria perdão nem misericórdia. "Virgulino, meu rei", disse ela, "essa pode ser armadilha. Pode ser que ele tenha juntado muitos jagunços para te pegar." "Pode ser", respondeu Lampião, carregando o rifle. "Mas tem criança morrendo por minha causa. Não posso deixar isso passar." "Quanto tempo a gente tem?" perguntou Corisco, que tinha escutado tudo. "Ele disse que mata a menina quando o sol se pôr", respondeu o vaqueiro. "São 2 horas de cavalgada daqui até lá." Prestem atenção nessa parte, que mostra como Lampião pensava rápido quando se tratava de salvar inocente. Ele não pensou no perigo, não pensou na armadilha, só pensou nas crianças que estavam para morrer. "Corisco, Volta Seca, Sabino!" gritou Lampião. "Peguem as armas e os cavalos. Vamos cavalgando para Pedra Branca.
Esse coronel Inácio vai aprender que quem mexe com criança inocente mexe com a fúria do inferno. Os cangaceiros correram para pegar as armas. Cada um sabia que essa missão era diferente. Não era só para fazer justiça, era para salvar vida de inocente. E quando se tratava de criança, Lampião não conhecia limite nem piedade. Maria, disse Lampião para a mulher, se eu não voltar, você volta, interrompeu ela, beijando a testa dele. Deus protege quem protege inocente. E você é o protetor dos fracos neste sertão. Como minha avó sempre dizia, tem homem que nasce para plantar, tem homem que nasce para criar gado e tem homem que nasce para fazer justiça. Lampião tinha nascido para isso e naquele dia ia provar mais uma vez. Os 4 montaram nos cavalos e saíram em disparada pela estrada empoeirada. O sol ainda estava alto, mas o tempo corria contra eles. A cada minuto que passava, uma criança ficava mais perto da morte. Patrão! Gritou Corisco, galopando ao lado de Lampião. E se for armadilha mesmo? Então a gente morre fazendo o certo, respondeu Lampião, chicoteando o cavalo. Mas criança inocente não vai morrer por minha causa. A cavalgada foi dura, no sol escaldante do sertão. Os cavalos suavam e bufavam, mas não paravam. Sabiam que carregavam homens em missão de misericórdia. Quando chegaram perto da fazenda Pedra Branca, o sol já estava baixando no horizonte. Lampião parou no alto de uma colina e olhou para a fazenda com o binóculo. Lá embaixo tem pelo menos 20 jagunços armados, murmurou ele. E as crianças estão amarradas no terreiro como se fossem bichos. É armadilha sim, patrão, disse Volta Seca. Esse coronel quer nos pegar. Então vamos dar o que ele quer, disse Lampião, carregando a cartucheira. Mas do nosso jeito. Corisco, você vai pela esquerda. Volta Seca, pela direita. Sabino, você fica aqui dando cobertura. Eu vou direto pro meio. Sozinho, patrão? Perguntou Sabino, preocupado. Sozinho, confirmou Lampião, descendo a colina como cavaleiro do Apocalipse. Às vezes um homem tem que enfrentar 20 para provar que a justiça vale mais que a vida. E hoje, Coronel Inácio vai aprender que matar criança é pecado que não tem perdão. Meu povo, escutem bem o que vou contar, que essa é a parte onde a história vira lenda e a lenda vira esperança. 6 meses se passaram desde que Lampião fez justiça na fazenda Boa Esperança. 6 meses onde o nome dele ecoou por todo o canto do sertão como promessa de proteção para os fracos e ameaça para os poderosos. A notícia do que aconteceu com o Coronel Antônio e o Coronel Benedito correu mais rápido que cavalo solto. De Petrolina até Mossoró, de Campina Grande até Caruaru, todo mundo falava do cangaceiro que cegou os tiranos e deu terra para os trabalhadores. João Liberto vivia agora como rei em sua própria terra. Mesmo sem enxergar, ele comandava a fazenda comunitária com sabedoria e bondade. Os trabalhadores o respeitavam não por medo, mas por amor. E toda semana chegavam novos retirantes pedindo abrigo. Dona Maria, dizia João para a mulher todas as manhãs, conta para mim como está o movimento na fazenda hoje. Ô João, meu amor, chegaram mais 3 famílias ontem. Vieram lá de Canudos, dizendo que o patrão de lá maltratava as crianças. Pediram proteção de Lampião. E tem lugar para todo mundo? Tem sim. A terra é grande e os braços são muitos. Todo mundo trabalha, todo mundo come, como Lampião mandou. Como meu avô sempre contava, quando a semente da justiça é bem plantada, ela dá frutos por gerações. E a fazenda tinha virado exemplo de como gente simples pode viver em paz quando não tem tirano para atrapalhar. Mas nem tudo eram flores no jardim do sertão, meu povo. Os outros coronéis da região não gostaram nada de ver trabalhador mandando em fazenda. Começaram a se juntar, planejando uma vingança contra Lampião. Numa tarde de setembro, quando o sol queimava mais que ferro em brasa, chegou à fazenda Boa Esperança um mensageiro montado num cavalo suado. Era um menino novo, filho de vaqueiro, com medo nos olhos e pressa na voz. "Seu João!" gritou o menino descendo do cavalo.
Mandaram eu avisar que vem problema grande por aí. João saiu na varanda, tateando a parede. Que problema, meu filho? Os coronéis se juntaram numa liga, seu João. Coronel Francisco da Serra Talhada, Coronel Inácio de Garanhuns, Coronel Zé Bernardino de Caruaru. Tudo homem ruim, com muito jagunço. Eles vêm pra cá amanhã, dizendo que vão acabar com essa zona de cangaceiro. Os trabalhadores se reuniram no terreiro, preocupados. Sabiam que sozinhos não tinham como enfrentar uma liga de coronéis, mas também sabiam que tinham um protetor que nunca os abandonava. Mandem chamar Lampião, disse João, com a calma de quem conhece a força da justiça. Digam que os corvos se juntaram e querem atacar o ninho. Ele vai saber o que fazer. 3 horas depois, quando o sol começava a se esconder atrás da serra, o assobio de Bem-te-vi ecoou pela caatinga. Não era só Lampião que chegava, era o bando inteiro. Maria Bonita, Corisco, Volta Seca, Sabino, Luiz Pedro e mais 10 cangaceiros armados até os dentes. Boa tarde, João, disse Lampião, descendo do cavalo. Soube que tem coronel querendo causar aqui. Boa tarde, Lampião. É verdade. Dizem que vem com 40 jagunços querendo acabar com nossa paz. 40 jagunços? Riu Lampião. Parece que eles não sabem que aqui é território protegido. Vou ensinar para esses desgraçados que mexer com gente trabalhadora é mexer comigo. Maria Bonita se aproximou de João e tocou no braço dele com carinho. Seu João, como o senhor está passando? Tô bem, dona Maria Bonita. Cego, mas feliz. Nunca pensei que ia viver para ver meus filhos crescerem sem medo de patrão. E vão crescer sim, disse ela firme. Porque enquanto Lampião tiver vida, nenhum tirano vai pisar nesta terra. Prestem atenção nessa parte, que mostra como Lampião pensava sempre um passo à frente dos inimigos. Ele não esperou os coronéis chegarem. Decidiu ir ao encontro deles, levando a guerra para longe da fazenda. Corisco, você fica aqui protegendo a fazenda com 5 homens. Se algum coronel safado aparecer, já sabe o que fazer. Volta Seca, vem comigo. Vamos dar uma visitinha para os coronéis antes deles chegarem aqui. E se for emboscada, patrão? Perguntou Volta Seca. Emboscada é para quem tem medo. E Lampião nunca teve medo de coronel nenhum, respondeu o rei do cangaço, verificando as balas do rifle. Eles que se preparem. A guerra vai ser na terra deles. Como minha avó sempre dizia, às vezes a paz só vem depois da guerra. E Lampião sabia que enquanto houvesse coronel opressor no sertão, ele teria que continuar fazendo justiça com ferro e fogo. João, disse Lampião antes de partir, se eu não voltar desta luta, saiba que morri defendendo o que é certo. E se eu voltar, pode ter certeza que nenhum desses coronéis vai incomodar vocês de novo. Lampião sempre volta, respondeu João, sorrindo. Porque homem que luta pela justiça tem Deus do lado. E foi assim que o rei do cangaço partiu mais uma vez, levando consigo a esperança de um povo e a promessa de que a injustiça sempre encontraria sua resposta. Maria Bonita cavalgava ao lado do marido, sabendo que juntos eram invencíveis. O sol se pôs pintando o céu de vermelho, como se anunciasse o sangue que ia correr. Mas no coração dos trabalhadores da fazenda Boa Esperança só havia certeza. Lampião voltaria vitorioso, como sempre voltava. Porque no sertão, meu povo, algumas coisas nunca mudam. A sede sempre volta, a chuva sempre falta, e Lampião sempre ganha de quem oprime o fraco. E enquanto houvesse injustiça nesta terra seca e abençoada, enquanto houvesse coronel maltratando o trabalhador, enquanto houvesse lágrima de viúva e choro de órfão, o nome de Lampião ecoaria pela caatinga como promessa e como ameaça. Lampião não morria, virava lenda. E até hoje, quando o vento sopra forte na caatinga e a poeira sobe como fumaça, os velhos do sertão juram que ainda escutam o galope dos cavalos de Lampião, vindo fazer justiça onde a justiça dos homens não chega. Oxente, e vocês? Lampião fez certo ou fez errado? Comenta aí embaixo e não esquece de curtir.
Se inscreve que tem mais vingança e mais lenda do cangaço vindo por aí. No sertão, toda injustiça vira semente de nova história.